Capítulo 1. Nascido para você neste dia. Nascido de uma mãe, familiarizado com dor física. Gosta de uma boa festa. Rejeitado por amigos. Falsamente acusado. Adora histórias. Paga impostos com relutância. Canta. Não gosta de religião gananciosa. Tem pena dos solitários. Desprezado pelos irmãos. Defende o marginalizado. Passa noites em claro por causa de preocupações. Conhecido por cair no sono no meio de uma viagem. Acusado de ser bruto demais. Tem medo da morte. Quem estou descrevendo? Jesus ou você? Talvez ambos. Com base nesta lista, parece que você e eu temos muito em comum com Jesus. Grande coisa? Acho que sim. Jesus entende você. Entende a anonimidade da cidade pequena e a pressão da cidade grande. Ele caminhou por pastos de ovelhas e andou em palácios de reis. Ele enfrentou fome, tristeza e morte. E quer enfrentá-las com você. Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Se Jesus entende nossas fraquezas, Deus também entende. Jesus era Deus em forma humana. Ele era Deus conosco. É por isso que Jesus é chamado Emanuel. Emanuel aparece na mesma forma em hebraico que é usada há 2000 anos. Imanu significa conosco. El se refere a Elohim, ou Deus. Assim, Emanuel não é um Deus acima de nós, nem um Deus em algum lugar na vizinhança. Ele veio como o Deus conosco. Deus conosco. Não Deus com os ricos, nem Deus com os religiosos, mas Deus conosco. Com todos nós, russos, alemães, budistas, mórmons, caminhoneiros e taxistas, bibliotecárias, Deus conosco. E a palavra com? Nós a amamos, não amamos? Você virá comigo? Perguntamos. Para o supermercado, para o hospital, na minha vida? Deus diz que sim. E eu estarei sempre com vocês. Jesus disse antes de ascender ao céu, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Procure ressalvas ou restrições na promessa. Não existe nenhuma. Você não encontrará nenhum estarei contigo se você se comportar. Quando você acreditar. Eu estarei contigo no culto, na missa. Não, nada disso. Não existe nenhum artigo de exceção na promessa de Deus. Ele está conosco. Deus está conosco. Profetas não bastavam. Apóstolos não bastavam. Anjos não bastavam. Deus enviou mais do que milagres e mensagens. Ele enviou a si mesmo, enviou o seu Filho. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Durante milhares de anos, Deus nos deu sua voz. Antes de Belém, ele nos deu seus mensageiros, seus mestres, suas palavras. Mas na manjedoura, Deus deu a si mesmo. Extraordinário, não acha? Imagino que Gabriel tenha coçado a cabeça ao ficar sabendo da ideia de Deus conosco. Gabriel não era alguém que costumava questionar as missões que Deus lhe dava. Enviar fogo e dividir o mar, tudo isso fazia parte do trabalho de uma eternidade para esse anjo. Quando Deus enviava, Gabriel ia. Quando a notícia se espalhou de que Deus se tornaria humano, Gabriel com certeza se entusiasmou. Ele conseguia imaginar o momento. O Messias numa carruagem brilhante, o rei descendo numa nuvem de fogo, uma explosão de luz da qual emergia o Messias. Certamente era isso que ele esperava. No entanto, o que ele nunca esperou foi aquilo que recebeu. Um bilhete com o endereço em Nazaré. Deus se tornará bebê, dizia ele. Diga à mãe que ela deve chamar seu filho de Jesus. E diga a ela que não precisa ter medo. Gabriel não costumava questionar seu mestre, mas dessa vez ele se perguntou: Deus se tornará bebê? Gabriel já tinha visto bebês antes. Ele tinha sido líder de pelotão na Operação Junco. Ele ainda se lembrava do pequeno Moisés. Isso funciona para os humanos, Gabriel pensou. Mas para Deus, os céus não podem contê-lo. Como um corpo conseguiria?
Além disso, você já viu o que sai desses bebês? Dificilmente aquilo é digno do Criador do universo. Bebês precisam ser carregados e alimentados, arrotam e precisam ser lavados. Consegue imaginar uma mãe fazendo Deus arrotar em seus ombros? Nenhum anjo conseguia imaginar isso. E esse nome? Como é que era mesmo? Jesus. Um nome tão comum? Existe um Jesus em cada beco. Que é isso? Até Gabriel é mais bonito do que Jesus. Chamem o bebê de eminência, ou majestade, ou enviado dos céus. Tudo menos Jesus. Assim, Gabriel ficou coçando a cabeça. Onde foram parar os bons e velhos tempos? Enchentes globais, espadas flamejantes. Esse era o tipo de ação que ele amava. Mas Gabriel tinha as suas ordens. Leve a mensagem até Maria. Deve ser uma moça especial, ele supôs enquanto viajava. Mas Gabriel estava prestes a ter outra surpresa. Bastou bater o olho e Gabriel soube que Maria não era uma rainha. A futura mãe de Deus não era da família real. Era uma camponesa judia que mal tinha saído da adolescência e estava apaixonada por um rapaz chamado José. E falando de José, o que esse sujeito sabe? Se fosse um tecelão na Espanha ou um sapateiro na Grécia, não faria diferença. É carpinteiro. Olhe para ele ali, serragem na barba e um cinto de ferramentas na cintura. Você está querendo me dizer que Deus se sentará à mesa de jantar todas as noites com ele? Está querendo me dizer que a fonte da sabedoria chamará esse cara de pai? Está querendo me dizer que um trabalhador comum será responsável por providenciar alimento para Deus? E se ele for demitido? E se ele se irritar? E se ele decidir fugir com a mocinha bonita do fim da rua? E aí? O que será de nós? Havia uma única coisa que podia impedir Gabriel de dar meia volta. Essa é uma ideia um tanto estranha a Deus. Ele deve ter dito a si mesmo, mas obedeceu. Ele não se rebelaria contra o seu chefe, que por acaso também controlava o universo. Ele visitou Maria e lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículos 30 e 31. A história de Jesus começa com uma grande descida. O Filho de Deus se tornou filho de Maria. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos ser um com ele. Ele entrou no nosso mundo com a esperança de que nós entrássemos no mundo dele. Capítulo de número 1 do livro de autoria Max Lucado, por título Jesus, o Deus que conhece o seu nome.